Gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, com muita fé em Deus, muita força e muito vigor, né, para enfrentarmos essa pandemia. Pessoal, hoje nós iremos abordar um tema que, se você for tratar desse assunto com pessoas de determinados tipos de faculdade da área laboratorial, muitas delas irão desconhecer, que nós iremos falar hoje da pesquisa de células LE. Quando nós falamos de células LE, muitas pessoas desconhecem porque é um exame praticamente em extinção. Poucos são os médicos os quais solicitam. Mas, no entanto, há solicitações. Então, se faz necessário que conheçamos, se faz necessário que dominamos esse conteúdo, né? Então, quando você diz células LE, qual é a importância? É um exame importante, porém, por se tratar de um exame inespecífico e diante do avanço tecnológico, nós sabemos que existem exames que são mais sensíveis, tipo o próprio FAM, né? A titulação, a sorologia, a própria imunofluorescência, são assim respaldos suficientes para a substituição das células LE. Também há um outro requisito para esse desconceito de LE da sua importância, por se tratar de uma técnica que se faz necessário ter um conhecimento e um domínio, até para poder isolar a camada leucocitária. Quando nós falamos em aulas anteriores a respeito da centrifugação, que vocês prestassem atenção, que é aquela parte que desce após a sedimentação, que após a centrifugação, a parte que sedimenta, na parte inferior do tubo, que está contida as hemácias, a parte do meio, a camada leucocitária e plaquetária, e posteriormente a camada do plasma ou do soro, é justamente para chamar a atenção de vocês que nas células LE nós iremos trabalhar com a camada leucocitária. E vamos prosseguir, né, adiante para ver de que se trata esse exame. O que é essa pesquisa de células LE? Gente, as células LE ela auxilia no diagnóstico do lúpus, eritematoso sistêmico e da hepatite lupóide, que é a hepatite autoimune. Então, ainda é usado como um agente auxiliar de diagnóstico. No entanto, ela isoladamente não deve ser considerada como diagnóstico fechado, pois, como eu mesmo mencionei no início, se faz necessário e há exames complementares que mantêm maior grau de sensibilidade para o diagnóstico, além de outras provas. Então, a célula LE, ela irá auxiliar no diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico e também da hepatite autoimune. Qual o princípio? De que parte essa metodologia, né? Qual o princípio metodológico desenvolvido para isso? O método consiste na pesquisa de anticorpos nucleares. O fenômeno LE é uma demonstração indireta de anticorpos antinucleares. Eu vou voltar um pouquinho à imagem anterior. Vocês podem observar que essa imagem há um segmento aí que foi fagocitado. Então, essa parte inferior é justamente onde se encontra o fator antinúcleo. Então, o que é que acontece? As células, vamos prosseguir aqui para a definição do lúpus. Quando se fala em lúpus, nós sabemos que é uma doença imunológica, porém uma doença de etiologia obscura, cujo caráter fundamental é a alteração primária e difusa do tecido do colágeno. O que é que acontece? Quando essas células são lisadas pela
Ação do complemento. O núcleo celular é fagocitado pelo neutrófilo. Voltando à imagem anterior, se vocês bem prestarem atenção, vocês vão perceber que aí é um segmento neutrófilo e o fagocitou o fator antenúcleo, ou seja, aquele núcleo que foi o que? O qual o complemento, né, agiu a nível celular, lisou aquela célula, deixando o núcleo ali exposto, consequentemente ele foi fagocitado pelo neutrófilo. Aí nós temos uma ação típica do fenômeno LE. O lúpus, ele pode ser, a gente sabe que existem vários tipos de lúpus, né? Ele pode ser localizado na pele, ele pode ser o disseminado, o LED, e ele pode ser o sistêmico, o LES. Há um predomínio dessa doença nas mulheres de 20 a 40 anos, e ele também pode ser induzido por drogas, como a procainamida, que também é muito usada em tratamentos de arritmias, a ditantina, que é muito usada também, como é uma droga controlada, como a fenotoína, que é usada para ações anticonvulsivantes. E também a trimetadiona, que também é usada para... É um controlado, né? Tipo os barbitúricos. Então, ela também é uma droga que pode induzir, né, o próprio lúpus, o fenômeno LE. No entanto, gente, após a sessão, você está usando essa droga, você parou de usar, consequentemente, a tendência, é lógico, se não for a um longo período de tempo, ela tende a desaparecer, certo? A LE tende a dar negativa. É importante salientar que de 60% a 80% das LEs das pessoas que têm lúpus, que ainda não estão em tratamento, tem tendência a dar positiva. Mas nós veremos mais adiante que há algumas exceções que devemos observar. Aqui entra a etapa do procedimento técnico, que é isso que falta, esse capricho, esse zelo nessa execução. Primeira coisa, gente, há alguns autores que mencionam deixar você colher 8 ml, outros mencionam até 15 ml. Mas é um exagero quando se faz nessa quantidade de volume sanguíneo de 15 ml. O ideal mesmo é você colher 10 ml de sangue, prestando atenção, tubo seco, sem gel separador, tá? Lembrando, nós iremos querer trabalhar com o coágulo, mas para isolar quem? A camada leucocitária. Você fez a sua coleta. Primeira coisa, nós observamos quando vimos na aula de coleta. Tem que esperar o sangue coagular. Ou seja, temos que deixar o sangue em temperatura ambiente por mais ou menos 15 minutos. Fiz minha coleta no tubo seco, né? Antigamente se usava tubo de vidro, mas nós já sabemos que devido às normas de biossegurança não podemos realizar a execução desse tubo. Então devemos usar o tubo de cloropropileno sem gel separador de 10 ml. Fiz a minha coleta, punção venosa, deixo ali em temperatura ambiente por 15 minutos. Passou os 15 minutos, o que é que eu vou fazer? Eu vou incubar aquela amostra no banho-maria. Então, ali eu ponho aquela minha amostra no banho-maria por 2 horas. Isso requer tempo, né? Requer cuidado e requer zelo. Fiz a minha coleta.
Esperei em temperatura ambiente meus 15 minutos. Coloquei no banho-maria, lembrando, a 37 graus. Deixo lá por 2 horas. O que é que eu vou fazer após esse período de tempo? Gente, removo o meu coágulo. Ou seja, eu pego aquela parte líquida, o soro, retiro da amostra e deixo só o coágulo. Como você vê aí na figurinha, pego uma peneira e vou macerar. Eu vou triturar esse meu coágulo, tá? Antigamente se usava o grau, mas aí você deve ver de acordo com as condições do laboratório os quais vocês estão inseridos. Então pega-se esse coágulo e você tritura bem. Você vai esmagando, vai macerando até ele ficar bem líquido, né? E ali, aquela parte líquida que fica embaixo da sua peneirinha, você vai transferir para um tubo de Winthrop, o qual, para você fazer essa transferência, você vai ter que ter a necessidade de dispor de um agulhão. Pessoal, tá complicado para comprar esses agulhões. O pessoal por aí tem grande dificuldade, porque é um material que está praticamente em desuso, então não é interesse dos fabricantes, mas ainda se encontra. Através do uso do agulhão, vou só passar para o próximo slide. Vocês estão vendo aqui, né, nessa figurinha aqui. Pode observar, ó. Desculpa, passei a mais. Essa figurinha aqui, se vocês observarem, tem o agulhão, tá? Tem o agulhão, deixa eu voltar aqui. A seringa, já com meu coágulo todo triturado, né? Todo macerado, todo na forma líquida, esmagado, transferindo para o tubozinho de Winthrop. Também é um tubo que está difícil de encontrar no mercado, mas ainda vocês poderão encontrar. Então vocês maceram esse coágulo, trituram, esmagam, como vocês quiserem. A expressão que vocês quiserem, o importante é que ele seja totalmente desfeito. Quando ele estiver ali na forma líquida, pega uma seringa normal, introduz um agulhão e transfere para o tubo de Winthrop. Fiz a minha transferência, vou fazer a centrifugação. Centrifugação esta por 2.000, a centrifugação essa de 10 minutos em 2.000 rotações por minuto, tá? Terminou o tempo de centrifugação, o que é que eu vou fazer, gente? Vou com o próprio agulhão, vou tirar a parte líquida, porque mesmo você macerando o coágulo, às vezes passa parte do soro. Tiro toda a parte líquida que está no nível superior do tubo de Winthrop e observo a minha camada leucocitária, ou seja, aquela fração que está entre as hemácias e a parte do sobrenadante, que provavelmente vai estar hemolizado, né? Esse sobrenadante. É por isso que tem que ter muito cuidado. Mas se vocês tiverem um olho bem aguçado, ficarem bem atentos, irão observar que vai estar uma camada bem esbranquiçada. Ali é a minha camada leucocitária. Eu só quero aquela fração para fazer o meu esfregaço, tá? Tirei a minha camadinha leucocitária com o agulhão. Cuidado, pessoal, para não tirar a parte de hemácia, porque é difícil de fazer a lâmina de LE. O material é espesso, né, que estamos trabalhando com camada leucocitária, e quando vem a parte das hemácias, fica mais espesso ainda, e é uma dificuldade para você fazer puxar, né, o esfregaço, fazer a distensão, e requer mais atenção. Então, vou pegar só aquela minha parte esbranquiçada da camada leucocitária. Fiz a retirada, vou colocar as gotinhas nas lâminas, que já devem estar lá prontamente
abertas na minha bancada, limpas, né? Mesmo sendo lâminas novas, as quais nós devemos usar sempre lâminas novas, né? Que todos vocês sabem que as lâminas devem ser descartadas e deve ser usada uma única vez. Então, você vai fazer a limpeza dessas lâminas. Fiz, coloquei minha gotinha lá, faça a distensão do esfregaço, tá? Normalmente, deve-se fazer no mínimo 3 lâminas. Fiz as minhas lâminas com a camada leucocitária, espero secar e faço o processo de coloração normal, tá? Após a coloração, esse material, essa lâmina, é lida no microscópio. Se o teste for positivo, né, a gente pode observar que teve a formação dos corpos nucleares, que são homogêneos e livres, né? Células LE, que são o quê? O que são células LE? São inclusões dentro do neutrófilo. Inclusões essas citoplasmáticas violáceas, homogêneas, amorfas e livres. Ou grupos de neutrófilo que englobam aquele material nuclear amorfo. Então, aquele material nuclear amorfo, como eu mencionei anteriormente, o qual foi sintetizado pelo complemento. A gente viu que, vamos voltar um pouquinho o slide aqui, a gente viu que a LE, o lúpus eritematoso, né, é uma doença primária e difusa do tecido colágeno. Então, é importante vocês entenderem e buscarem bem esse isolamento dessa camada leucocitária. Se você não tirar bem essa camada leucocitária, você pode induzir ao microscopista, a pessoa que for laudar, uma LE negativa, não por não conter o fenômeno LE, mas sim porque a técnica foi mal elaborada. A pessoa a qual executou não conseguiu, de fato, pegar a camada leucocitária. Lembre-se, a camada leucocitária a qual você vai fazer o esfregaço é aquela que está no tubo de Weintraub. Você tem que tirar o sobrenadante e observar. É uma camadinha bem esbranquiçada. Fica no meio, né, fica na separação entre a camada de hemácias, leucócitos e o sobrenadante. Gente, essas imagens aí, no slide que está o resultado, mostram LE, propriamente dita, e ali o fenômeno LE, né, qual a junção de leucócitos e a uma LE positiva. Então, o laudo é dado como negativo ou positivo. O fenômeno LE é aqui onde eu quero chamar a atenção de vocês. É inespecífico. Pode ocorrer no LED, que é LE disseminada, né? Na artrite reumatoide, na esclerodermia, que é um processo inflamatório dos tecidos conjuntivos, e entre outras doenças. Por isso, gente, que se faz necessário para se laudar um LE, que todas as etapas sejam executadas com eficiência, que todas as etapas sejam executadas obedecendo, né, a etapa de execução bem feita, bem analisada, e assim, né, nós possamos auxiliar um médico dando mais um dado. Lembrando que o laudo, o diagnóstico de LE não será fechado apenas com esse exame, até porque nós observamos que o fenômeno é inespecífico. Então, se faz necessário ele pedir um FAM, sei lá, de repente ele pode até pedir um dedímero para fazer um acompanhamento, e assim sucessivamente, dependendo do tipo de doença o qual ele esteja investigando, provas reumatológicas. E assim vai depender muito da atitude e do conceito do clínico. Demonstração para vocês do esfregaço.
Veja que é um esfregaço que não é aquele esfregaço bonito como no do hemograma, né? A gente vê que tem algumas irregularidades provenientes justamente daquela camada mais grossa da hemácia aqui no que ele pegou. Até o próprio leucócito, até a própria camada leucocitária faz esses grúmulos e é de difícil execução por isso, porque esses grúmulos ali vai dificultar a visualização e o microscopista vai ter grande dificuldade se a técnica não for bem elaborada. Gente, esse aí é o meu recado com células LF. Fico feliz por estarmos aqui discutindo e enfatizando esse conteúdo, uma vez que é um conteúdo pouco abordado nas escolas, além de cair no desconhecimento de muitos profissionais da área laboratorial. Um abraço bem grande, fique com Deus, Deus abençoe. E lembre-se, em caso de dúvidas, pode mandar as questões, os questionamentos, as dúvidas as quais vocês tenham e que possamos discutir e, acima de tudo, estudarmos juntos e esclarecermos. Um abraço, fique com Deus.